A paz do Senhor para você do Facebook, para você do Zap, para você leitores que gostam de uma palavra, gostam de estar meditando. Eu vim trazer aqui a resposta, da enquete que eu fiz aí sobre Enoque e Elias. Será que eles morreram? Será que foram para o céu? Hoje 90% das igrejas pregam que Elias e Enoque estão no céu. A maioria vão falar que eles estão no céu e que talvez seria uma das duas testemunhas que viraram o Apocalipse para morrer, porque o homem deve morrer uma vez, depois segue seu juízo, enfim. Talvez você já ouviu e tenha ouvido que eles estão no céu. Mas e a Bíblia? Ela fala que eles estão no céu? Você quer conferir comigo? Trazendo essa meditação para você, ou até mesmo essa revelação para você, eu não quero me contrapor aos meus irmãos, aos meus pastores que afirmam que eles estão no céu. Aí vai dar a interpretação de cada um e eu respeito cada interpretação. Se as pessoas, se eles estão dizendo que estão no céu, eles devem ter alguma base bíblica que declara que Elias e Enoque estão no céu. Mas eu vou ler para você, respondendo a enquete que eu fiz e ainda não respondi. E agora eu vou tentar explicar para vocês em poucas palavras. Em Gênesis capítulo de número 5, versículo aqui, nós vamos ver a Bíblia dizendo sobre Adão e Noé, que esse gerou esse, que esse gerou esse, que esse gerou esse. E nós chegamos então ao versículo de número 22, dizendo assim, andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo de número 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Viveu Matusalém, tal, e aí você vai ver a genealogia. Bom, a Bíblia é bem clara quando você estuda o Gênesis acerca de Enoque, dizendo que Enoque, Deus foi trasladado, aonde está escrito em Hebreus capítulo 11, por causa da corrupção que havia ali no tempo de Enoque, e Deus não queria que ele fosse morto. Então Deus, ele faz ele pega e traslada Enoque. A palavra transladação significa transportar algo de um lugar para o outro. Então, trasladou Enoque do oeste, foi para o sul, ou o sul para o oeste, tirou ele daquele lugar e levou para outro lugar. A Bíblia não informa que lugar Enoque foi. Provavelmente não foi naquele lugar, da qual todo mundo fala que é o céu, porque a Bíblia não diz que Enoque foi do céu. A Bíblia diz que Deus tomou para si. Mas trazendo uma introdução exegética desse livro, desse texto, nós vamos chegar a um contexto de que Enoque não morreu. Enoque morreu. Eu ia falar que Enoque não morreu. Enoque morreu, Elias também morreu e Moisés morreu. Que base eu posso afirmar que esses personagens morreram, ainda que muitos dizem que ele não morreu? Que base? Simplesmente que Paulo, em 1 Coríntios, lá no seu capítulo de número 15, ele vai falar do arrebatamento da igreja, e ele diz bem claramente que a carne e o sangue não herdarão o reino do céu. Se carne e sangue não herdarão o reino do céu, então Elias e Enoque, eles estavam na carne, subiu em carne do céu. Será que Paulo está errado? E não mencionando somente Paulo, mas vamos no Messias, no próprio Jesus, que quando conversando com Nicodemos, em João capítulo de número 3, ele disse bem claro para Nicodemos, quando Nicodemos está interrogando acerca da sua palavra, das coisas terrenas, das coisas celestiais, e quando Jesus fala, se eu falo das coisas terrenas, vós não acreditam, quanto mais se eu falar das celestiais.
E aí Jesus vai e explica para Nicodemos, fala que ninguém subiu ao céu, senão o Filho de Deus que desceu do céu e que está no céu. Ele está deixando bem claro que ninguém, absolutamente ninguém subiu ao céu. Então, que base você aí que acredita que Elias está no céu, que base que você tem para afirmar que Elias está no céu, sendo que Jesus disse que ninguém... Que base você tem? Nós entramos na consequência da exegese da palavra. Porque quando nós temos aqui palavras bíblicas afirmando que Enoque e Elias não subiram ao céu, aí você vai falar também, a Bíblia também fala que eles não morreram. Aonde está escrito, apóstolo, que Enoque e Elias morreram, né? Nós podemos trazer algumas consequências da morte de Enoque e Elias. Primeiro, trasladado significa sair de um lugar e levar para o outro. A Bíblia é que o próprio livro de Hebreus, capítulo de número 12, eu vou abrir aqui para você ver, quando ele fala dos heróis da fé, eles começam a trazer, olha, e esse morreu pela fé, esse pela fé conseguiu, esse pela fé fez isso, esse pela fé fez aquilo, e chega no versículo 5 de Hebreus capítulo 11, dizendo assim, ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, nem foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, alcançou de que agradar a Deus. Ou seja, ele está falando da fé, mas está falando que pegou Enoque de um lugar e levou para outro, para que Enoque não visse a morte. Por quê? Porque assim como Elias também, ele estava fugindo de Jezebel, aqui nós também temos uma palavra quase clara, idêntica à de Elias, que ele também foi. Mas para confirmar para você que Enoque morreu, eu, no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo de número 11, eu vou ler aqui agora, no mesmo capítulo, texto fora de contexto gera pretexto. Eu vou mostrar no texto, a conclusão da vida de Enoque. A conclusão da vida de Enoque, ele se encontra aqui. Versículo de número 13 de Hebreus capítulo 11, que eu acabaram de ler. Preste atenção. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o livro de Hebreus está confirmando que Enoque, e não somente ele, os heróis da fé, todos eles morreram. Então, por que você fala que ele entrou no céu? Se você falar que ele entrou no céu, nós temos um problema de exegese muito grande aí. Temos um problema na Bíblia, quer ver? A igreja, com todo respeito, não vou citar o nome de igreja, mas alguns pensadores acreditam que Moisés não morreu. Tem pessoas que acham que Moisés não morreu. Ah, como não morreu? Se o próprio Josué capítulo 1, se eu não me engano, versículo 2, está escrito, Deus falando para Josué, meu servo Moisés é morto. Se Deus está falando que Moisés morreu, ele morreu, acabou, Zé Pedi, Moisés está morto. E aí então nós vemos em Judas só tem um capítulo. No versículo de número 9, ele está falando que o o anjo está discutindo com o diabo, está discutindo com o anjo acerca do corpo de Moisés. Claramente que o corpo de Moisés está ali, ele está morto. Por que você não sabe onde o corpo de Moisés está? A mesma explicação eu falo para você. Por que você não sabe onde o corpo de Elias e o corpo de Enoque está? Só Deus sabe. Mas a Bíblia afirma que eles morreram. Ninguém pode entrar no céu ainda com corpo. Ninguém. Senão nós temos um problema muito grande na Bíblia. E vem aqueles que dizem assim, não, pastor,
Moisés, Jesus ressuscitou Moisés, por isso que ele apareceu na transfiguração em Mateus capítulo 17. Amado, leia direito. A Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos, quando levou no particular: a ninguém contei esta visão. O que Deus está falando é uma visão. Na verdade, o que eles estão tendo é uma visão. A chaça, quando Moisés fala, e Moisés virou para ver aquela estranha visão. Não tem. O observador, ele pode observar, ele pode ter uma interpretação daquilo que ele está observando. Quer ver uma coisa? Josué orou e o sol parou. Mas será que o sol parou? Nós sabemos que o sol sempre está parado. O que roda é a terra. Na verdade, quem parou foi a terra. Então, nós temos aqui, né, começando na visão do observador, aquilo que ele está vendo. Por exemplo, quando ele viu Elias subindo no redemoinho, que não foi o carro de fogo, foi o redemoinho. Nós sabemos que havia 50 profetas que seguiam os dois. E depois que ele foi levado, os profetas ainda pediram para Eliseu para procurar Elias, para onde Elias foi. E aí Eliseu permitiu que fosse, sabendo que não ia encontrar, porque foi levado, né, pelo redemoinho. Mas interessante que depois de 8 anos após esse episódio que Elias subiu ao céu, a Bíblia diz que Jorão recebeu a carta de Elias. Espera aí, da onde veio essa carta? Será que Elias deixou essa carta preservada para entregar para Jorão depois de 8 anos da sua subida? Meu querido irmão, eu quero aqui que você medite na Bíblia. Eu não quero que você fale que aquele está errado, que aquele está errado, que aquele está errado. Quero que você leia. Descubra os segredos da palavra de Deus. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante, seja leitor. Descubra o verdadeiro evangelho para que você não seja enganado, para que você não caia no conto do vigário, ou seja, naquilo, a pessoa passa uma coisa para você, você acredita. Não, mas Jesus ressuscitou Moisés. Se você falar que Jesus ressuscitou Moisés, nós temos um problema muito sério, porque Jesus é as primícias do que dorme. Eles são os primeiros. Nós temos 17 fatos de ressurreição na Bíblia. Eliseu ressuscitou o menino, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus ressuscitando o filho da viúva, o filho de Jairo, Jesus fazendo a sua ressurreição, mas todos esses voltaram a morrer. Isso não significa que eles são os primeiros a ressuscitar. Eles voltaram a morrer, mas Jesus, ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Então nós temos aqui uma primícia. Jesus é as primícias. Você falar que Moisés ressuscitou, que está na glória, não, se você falar isso, você tem um problema muito sério de exegese. Um problema muito sério, porque Paulo diz que Jesus é as primícias daqueles que dormem. Enfim, deparamos em Hebreus capítulo 1, de número, se eu não me engano, 13, que eu leio, ou é 15, que todos esses morreram. Fala de Enoque, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de todos esses. Todos esses morreram e não viram a promessa de longe, a promessa que é o reino do céu. E aí nós temos a conclusão de que todos esses que vieram, quando nós descobrimos que, quando Jesus da cruz do Calvário, o ladrão da cruz disse assim: lembra-te, Senhor, quando entrarmos no teu reino, lembra-te de mim, quando entrarmos. Ele estava falando de coisas futuras, o ladrão estava falando de coisas lá longe, sabe o que Jesus falou? Peraí, tem um problema de exegese muito grande. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus está deixando bem claro que ele sempre vai ser os primeiros, as primícias que dormem. Pastor, mas eu aprendi dos meus pastores anteriores, ou aprendi até hoje, que Enoque, ele não morreu. E Deus é soberano. Deus, ele pode fazer. Eu creio que Deus é soberano. Eu creio. Mas eu falo para você que os 3 morreram. Todos esses morreram. E viram de longe, porque a Bíblia me afirma que morreu. Eu tenho pista exegética na Bíblia que diz que ele morreu. Respeito vocês que acreditam que estão dizendo amém. Amém. Eu acredito.
Pastor, isso aí se torna uma heresia. Claro que não, eu mostrei versículos bíblicos aqui para você, tá bom? Mostrei versículos bíblicos que não torna a minha palavra em heresia. E se porventura você achar que é heresia, eu te peço perdão. Se você me confirmar pelas escrituras, eu vou reter o que eu disse. Tudo que eu disse eu vou reter. Mas o que eu estou fazendo aqui é uma reflexão para que você possa crescer na fé. Crescer na fé e ser abençoado em nome de Jesus. Tá certo, meu querido irmão? Amém? Tá certo? É a mesma coisa. As pessoas falam assim: pastor, Jesus diz em João capítulo 10, que o ladrão vem senão para matar, roubar ou destruir. Que ladrão é esse? Se você fazer uma pesquisa para crente e não crente, se você fazer a pesquisa, todos eles vão falar que esse ladrão é o diabo. Mas o texto fora de contexto gera pretexto, porque a palavra ladrão ali no grego não tem nada a ver com Satanás, tem com pessoas. E o próprio Jesus está declarando, no capítulo anterior, em João capítulo 9, ele vai falar de um cego, que ele colocou lodo, curou aquele cego, ele lavou, e por isso todo mundo interrogando no templo: quem foi que te curou, quem foi que te curou? E chamou os pais dele, e os pais deles com medo de ser expulsos da igreja. Falou: ele tem idade, fala para ele. E ele então falou que era um profeta, e aí tentou ensinar os fariseus, e os fariseus falaram: você nasceu em pecado e quer ensinar nós, e expulsou aquele cego. Quando expulsou, Jesus se deparou com ele, e aí Jesus começou a chamar de ladrão. Quem é que Jesus está chamando com texto e com contexto aqui de ladrão? São os falsos pastores, são os mercenários, viu? Está escrito João capítulo de número 10, são os mercenários. Deus chamou você para apacentar e não para expulsar os lobos. Vai expulsar as ovelhas, vai expulsar, e os mercenários não estão nem aí, porque o negócio dele não é a alma. O negócio dele não é a alma, mas Deus aqui está estabelecendo através da sua palavra a sabedoria que você precisa. Leia as escrituras, tá bom? E obedeça seus pastores. Pastor, mas eu tenho uma visão diferenciada. Amém, irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? A gente não vai discutir, a gente só está aqui fazendo uma certa leitura da Bíblia para que você possa crescer na fé. E aí você tira as suas conclusões. O que eu acredito? Saber se eu acredito? Eu acredito nas Escrituras. Eu sou sincero para você. Acredito nas Escrituras. E se as Escrituras estão dizendo que os dois morreram, então eu acredito que morreu. Se a Escritura diz que não morreram, está no céu, ainda que tem um erro teológico muito grande aí na frente, depois Paulo, com as suas palavras, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, quando ele fala vai subir, carne e sangue dentro do céu, em 6, capítulo 4, e muitos outros capítulos aí eu vou falar, não, Paulo está errado? Não, a gente não tem que falar que Paulo está errado. Não, pastor, a palavra do Senhor, ela vai crescendo, vai modificando lá na frente. Eu entendo isso, eu creio que a palavra do Senhor, ela caminha, entendeu? A palavra do Senhor, ela se renova. Eu creio nisso, meu amado, eu creio. Mas eu tenho que crer, amém? Que o que a Bíblia está dizendo é aquilo que é o nosso manual de fé. Eu quero orar por você. E se você tiver alguma dúvida, dá o seu comentário aqui, eu vou respeitar e vou ler as escrituras para você. Se você tem um lugar onde Eduardo está no céu, eu quero saber. Se você está escrito, eu mostrei que eles morreram. Se você tiver um versículo que fala que Elias está no céu, manda para mim. Elias está no céu. Pastor, mas eu estou observando, eu posso ver um avião e falar que ele está no céu. Naquela época não tinha avião. Prova que essa transladação, pastor, olha só o que você está fazendo. Prova que essa transladação foi de um lugar para o outro. Vou provar. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, onde diz que Felipe pregou para aquele eunuco, batizou ele, e depois o eunuco não viu ele. Ele foi arrebatado. Ele saiu daquele lugar, o eunuco não viu mais e apareceu em Azoto. Opa, então tem sim a transferência de lugar para outro lugar. Tá bom? Olha aí, eu estou mostrando, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode falar. Que Deus abençoe a sua vida e participa também.
Participe, eu quero ver a sua participação.